Sejam bem-vindos à quarta aula do nosso curso Instalações Elétricas do Cotidiano. Nessa aula serão abordados diagramas elétricos e a instalação de tomada simples e dupla. Aqui nós temos um sumário da aula de hoje. Veremos inicialmente o diagrama unifilar, suas simbologias e especificações. Também veremos o diagrama multifilar, seguindo para o passo a passo da instalação de tomadas simples e dupla. Posteriormente, haverá uma síntese do conteúdo da aula através de uma revisão e uma prévia da aula seguinte. O diagrama unifilar é um desenho técnico que representa as instalações elétricas de uma obra. Ele é feito sobre uma planta baixa, que é um desenho técnico em escala que mostra as paredes e os cômodos da residência vistos de cima, e sua simbologia é definida pela ABNT. Trata-se de uma simbologia que é usada para identificar uma instalação elétrica, servindo de organização a serviços determinados. O diagrama unifilar ajuda o eletricista a entender onde deve ser feita cada instalação de acordo com o que foi estabelecido no projeto elétrico da residência. No diagrama, são mostrados os seguintes itens: a localização dos pontos de energia, o encaminhamento de eletrodutos, a localização de quadros de distribuição e a quantidade e características dos condutores. Aqui temos um exemplo de um diagrama unifilar e hoje, após a explicação, vocês conseguirão interpretá-lo e entender o que ele está representando. Esse conhecimento será muito interessante para vocês, tanto para um melhor entendimento das instalações que ensinaremos no decorrer do curso, quanto para a vida prática de vocês. Até porque, em circuitos simples, basta um pequeno desenho para mostrar a passagem dos fios, os interruptores e tudo mais. Porém, em projetos maiores, como uma residência inteira, é necessário uma representação gráfica com maior detalhamento dos circuitos elétricos. Para conseguirmos ler, por assim dizer, um diagrama unifilar, precisamos entender a sua simbologia. A simbologia é uma representação visual universal. A escrita pode mudar de país para país, mas o fundamento será o mesmo. Toda essa simbologia segue as regras da norma técnica NBR 5444. E nessa aula, nós falaremos das principais utilizadas em instalações elétricas residenciais. Aqui podemos ver o símbolo que representa o eletroduto embutido no teto ou parede. Ele pode seguir nas suas legendas informações que trazem as suas dimensões em milímetros e indicando a sua bitola, se ela não for de 15 milímetros, que é um valor padrão. Temos aqui também representado o símbolo da caixa de passagem na parede, que pode acompanhar na sua legenda a sua altura e, se necessário, as suas dimensões em milímetros. O quadro geral aparente é representado por esse retângulo semi-preenchido. Ele pode vir nas suas legendas valores que indicam a sua carga de luz e força em watt ou kilowatt. Para os símbolos de tomada, temos três como principais: o símbolo de tomada baixa, o símbolo da tomada a meia altura e o símbolo da tomada alta. Esses três símbolos podem vir acompanhados na sua legenda com valores indicando a sua potência e também o seu número de circuito. Aqui temos representados os interruptores simples e duplos, que acompanham na sua legenda uma letra minúscula que indica o ponto de comando em relação ao seu ponto de iluminação. Além deles, temos também o símbolo do conjunto do interruptor simples com a tomada, que é acompanhado na legenda por um número entre dois traços que indica o seu circuito correspondente e uma letra minúscula que indica seu ponto de comando. Em relação aos pontos de iluminação, temos aqui representado o símbolo do ponto de iluminação incandescente no teto e o ponto de iluminação fluorescente no teto, ambos acompanhados na sua legenda por uma letra minúscula que indica o ponto de comando e o número entre dois traços que indica o seu circuito, além de o seu valor de potência. E finalizando a parte de simbologia, temos aqui os símbolos que representam os condutores: o condutor fase, o condutor neutro, o condutor retorno e o condutor terra. Geralmente, a sua legenda vem trazendo informações como o número do circuito e indicando sua bitola, a não ser que ela seja de 1,5 mm², que é o valor padrão para os condutores. Feita a introdução dos símbolos, vamos agora fazer uma leitura do diagrama unifilar utilizado como exemplo. Para esse circuito, nós podemos perceber a utilização de um ponto de iluminação incandescente no teto com a potência de 100 watts. Vemos também o interruptor simples que comanda essa lâmpada, além de uma tomada simples e de um quadro geral de distribuição. Podemos perceber agora a representação dos eletrodutos interligando todo esse circuito. E agora a representação dos fios que compõem o circuito de iluminação. Podemos perceber isso pelo número 1 indicado na sua legenda. Vemos que do quadro geral
estão saindo um fio neutro e um fio fase. Ao chegar na lâmpada, esse fio neutro é conectado, enquanto esse fio fase segue pelo eletroduto em direção ao interruptor simples. E o interruptor simples conecta um fio retorno entre ele e a lâmpada, concluindo assim o circuito de iluminação. E como não temos nenhuma representação na legenda sobre a bitola desses condutores, podemos deduzir que eles possuem uma bitola de 1,5 mm². E por fim, temos a representação dos condutores para o circuito de tomada, o circuito número 2. Podemos perceber que do quadro geral está vindo um fio neutro, fase e terra, que segue pelo eletroduto até ser conectado a essa tomada simples. E como podemos ver indicado na sua legenda, esses condutores possuem uma bitola de 2,5 mm². Os diagramas são de extrema importância, pois são a representação visual dos componentes de uma instalação. O diagrama multifilar demonstra detalhadamente todos os condutores e elementos da instalação e seus devidos locais de conexão. Por isso, é de fácil entendimento. Porém, por representar esses elementos tão detalhadamente, esse diagrama requer um maior espaço para sua representação e, com isso, em esquemas maiores se torna complexo. Assim, é utilizado somente em circuitos elementares para demonstração. Alguns símbolos da representação multifilar são: para dutos e distribuição, RSOT para o condutor fase no interior do eletroduto, N para o condutor neutro no interior do eletroduto, PE para o condutor terra no interior do eletroduto ou o símbolo do terra. Para interruptores, interruptor simples de uma tecla, interruptor simples de duas teclas, conjunto de interruptor simples de uma tecla com tomada. Para luminárias, existe a incandescente, a fluorescente e a LED. E para tomadas, a tomada de corrente. Aqui nós temos um exemplo de um diagrama multifilar. Aqui nós temos o cabo terra, o cabo neutro e o cabo fase, com suas respectivas ligações na tomada. Temos também um interruptor simples e uma luminária incandescente. Bom, agora iniciaremos o passo a passo sobre as montagens de tomada simples e tomada dupla. Para começarmos, devemos definir primeiro o material e equipamento que serão necessários para essa instalação. Eles são cabo fase, neutro e terra, com 2,5 mm de bitola. O motivo dessa bitola será explicado mais à frente. Eletroduto flexível, caixa de passagem, kit de tomada dupla ou kit de tomada simples, chave de fenda, chave de Phillips, disjuntor, serra de concreto, EPIs e EPCs no geral, chave teste, multímetro, passa-fio, fita isolante e material para cobrir buracos na parede. Antes de começar, é bom falar que esses passos serão aplicáveis tanto às tomadas simples quanto às duplas, com uma pequena diferença, que será especificada em um momento oportuno, e que em cada uma dessas atividades descritas abaixo, o uso de EPI e EPC adequado é essencial. O primeiro passo é definir o local onde vai ficar a sua tomada. Tenha preferência por um local perto de eletrodomésticos e que possa atender suas necessidades, diminuindo as chances assim de um acidente ocorrer, pois diminuirá a necessidade do uso de uma extensão que pode causar um aquecimento no fio e gerar um incêndio. Já o segundo passo é desenergizar a residência, ou seja, interromper o fluxo de energia elétrica. Vá até o quadro de disjuntores e desarme/desligue todos os disjuntores. Com os disjuntores desligados, você não poderá utilizar a iluminação das lâmpadas, portanto, tenha preferência por fazer esse serviço durante o dia. O terceiro passo seria quebrar as paredes. Bem, nem sempre é necessário cumprir esse passo, pois existe a opção de usar eletrodutos aparentes ou canaletas. Contudo, caso se queira fazer uma instalação embutida em alvenaria, esse passo é essencial. Você deve traçar um caminho desde o quadro de disjuntores até o ponto que você definiu como tomada. O caminho deve ser como o da imagem abaixo. O tamanho do buraco deve ser o suficiente para que você possa inserir o eletroduto, mas não pode ser grande demais para que o eletroduto não caia. Para isso, use uma serra de concreto, pois com ela você terá uma quebra mais precisa do que você teria com martelos ou marretas. Outra possibilidade seria quebrar as paredes a partir de um ponto de iluminação e retirar sua montagem para ter acesso à fiação, atrás dela, e desse local ir até o ponto definido como tomada. Ambas são aceitáveis. Em seguida, quebre o local definido como tomada em um formato retangular, de modo que caiba uma caixa de passagem. Feito isso, meça o tamanho do caminho e utilize os materiais comprados de acordo com o que foi medido.
levando em conta também uma pequena folga nos cabos e eletrodutos. Em seguida, no quarto passo, insira o eletroduto dentro do caminho. Tenha certeza que o mesmo esteja bem preso aos buracos da parede. Dependendo da distância, você pode utilizar a caixa de passagem para facilitar a inserção de cabos nos passos seguintes. Lembre-se de prender uma das extremidades do eletroduto no quadro de disjuntores. Para isso, utilize um box em conjunto com a arruela e uma bucha para melhorar a fixação. Caso esteja utilizando eletroduto rígido, utilize um unidute no lugar do box. E ainda no caso de eletroduto rígido, quando for levar o eletroduto do teto para a parede, utilize uma curva de eletroduto. Coloque também uma caixa de luz no local definido como tomada e fixe o eletroduto a ela. No quinto passo, você deve inserir os cabos dentro dos eletrodutos. Quanto aos cabos, eles devem ter 3 cores: vermelha, azul, verde ou amarela. E devem ter uma bitola de 2,5 mm no mínimo, para evitar que acidentes ocorram, por exemplo, o cabo, por ser muito fino, acabe não suportando a corrente elétrica que vai passar por lá, a proteção acaba derretendo e gera um curto-circuito. Os cabos devem ser inseridos a partir do quadro de disjuntores e seguir por dentro do eletroduto até o ponto que foi definido como tomada. Caso tenha alguma dificuldade na hora de inserir os cabos, use um cabo guia. Caso tenha optado por ter quebrado a parede a partir de uma lâmpada, insira os cabos a partir dessa lâmpada e leve até o ponto definido como tomada. O sexto passo é a instalação. Pegue a tomada, sendo ela simples ou dupla, na parte em que ficam os conectores. Você deve desparafusá-los e inserir os cabos dentro e parafusá-lo, conectando assim os cabos na tomada. O cabo terra vai no parafuso do meio. O cabo fase vai no da direita do usuário. E o cabo neutro na esquerda. Caso seja uma tomada dupla, você deve pegar um pequeno pedaço de cabo, um de cada um, e prolongar eles. Por exemplo, no cabo terra, o pequeno pedaço de cabo terra que você pegou, parafuse junto com o cabo terra do primeiro plug e depois parafuse esse pedaço pequeno no outro plug. Repita esse procedimento para os outros 2 cabos. Essas pequenas conexões são chamadas de jump. Feito isso, parafuse e peça que a peça em que está o conector a caixa de passagem que você colocou no buraco da tomada e em seguida coloque a capinha plástica. O sétimo passo, que é a ligação, inicialmente será dividido em 2 casos. O primeiro caso é para residências com apenas um disjuntor e o segundo para residência com mais de um disjuntor. Mas antes disso, é importante ver como se faz uma derivação de cabo. Uma derivação de cabo é basicamente uma emenda em cabos com formato de T, criando assim uma nova extensão daquele mesmo cabo. Para fazer isso, você deve descascar o plástico protetor do cabo com cuidado para não danificar os fios de cobre dentro da proteção. Feito isso, você deve pegar um segundo cabo e descascar uma de suas extremidades. Com essa extremidade descascada, você deve enrolar ela em volta da parte descascada do primeiro cabo e em seguida envolvê-la com fita isolante, de modo a cobrir toda a parte descascada. Agora iniciaremos o primeiro caso, que é para residência com apenas um único disjuntor. A partir do disjuntor já instalado, você irá fazer uma derivação do cabo que sai do mesmo, com um cabo fase, que é vermelho, que está no eletroduto, que você já colocou e tal. Com o disjuntor desligado, confirme isso com uma chave teste, se ele está realmente desenergizado. Você não terá problemas em fazer uma derivação desse cabo. Tudo isso será para o cabo fase, que é o de cor vermelha. Para o cabo neutro, você deve ir até o barramento de neutro, que é uma tirinha de metal com alguns parafusos fixados. Munido de um cabo neutro de cor azul, você deve descascar a ponta desse cabo e conectar a um dos parafusos do barramento. Quanto ao terra, você deve fazer uma emenda do cabo terra que está na caixa de disjuntores com o cabo terra do eletroduto. Caso tenha optado por quebrar a parede a partir de um ponto de iluminação, o trabalho se torna mais simples, pois você deve simplesmente fazer a derivação dos cabos que estão passando naquele trecho de acordo com as cores respectivas. O segundo caso é mais simples. Em casos em que tem 2 ou mais disjuntores, o procedimento com o neutro e o terra se repete. Contudo, o do fase é levemente alterado.
pois você deve identificar qual dos disjuntores é responsável pela tomada e em seguida fazer uma derivação do cabo que sai dele com o cabo fase do eletroduto. Caso tenha optado por fazer a quebra da parede a partir de um ponto de iluminação, basta identificar os cabos que vêm do disjuntor responsável pelas tomadas e fazer a derivação a partir dele. O oitavo passo consiste no acabamento. Se deve testar a instalação, para isso utilize um multímetro para medir a tensão na tomada e ligue algum equipamento na tomada. Veja o funcionamento e não esqueça de religar os disjuntores para poder fazer esse teste. Se tudo estiver funcionando, você deve prosseguir com o acabamento. Todos os buracos que foram abertos devem ser fechados e rebocados. Leitura de diagramas. Aqui temos os diagramas da instalação. O primeiro é o unifilar, onde vemos claramente os cabos fase, neutro e terra indo para a tomada. Já no multifilar, temos mais detalhes com os cabos separadamente se dirigindo para a tomada, mostrando o local onde os cabos devem ser instalados. E para finalizarmos a aula, vamos para a nossa conhecida revisão, dando uma sintetizada nesses assuntos que vimos hoje. Nessa aula, aprendemos o necessário sobre diagramas elétricos, como o significado e seus símbolos representativos. Descobrimos que sua correta leitura e interpretação é essencial para um melhor entendimento de como fazer uma instalação e uma maior praticidade e organização. Vimos que o diagrama unifilar é desenhado sobre a planta baixa e apresenta de forma simplificada o sistema elétrico da residência, enquanto o diagrama multifilar é uma representação mais minuciosa de uma instalação elétrica, sendo constituído de todos os condutores e componentes da instalação em suas posições corretas na instalação. Para a instalação da tomada simples e tomada dupla, vimos um passo a passo detalhado, que podemos resumir da seguinte forma. Primeiro, devemos ter em posse todos os equipamentos e materiais necessários para essa instalação, como os eletrodutos, fios, chaves de fenda e etc. Devemos ressaltar que o uso dos EPIs e EPCs é essencial para garantir a sua integridade. Com isso, definimos o local de instalação da nossa tomada, levando em consideração as nossas necessidades e preferências de utilização. Depois, devemos desenergizar a nossa residência, desligando todos os disjuntores. Após isso, começaremos a traçar o caminho que os nossos eletrodutos percorrerão. Nesse momento, temos duas possibilidades: quebrar a parede para o caminho do eletroduto ou utilizarmos ele de forma aparente. Em seguida, vamos instalar os eletrodutos nesse caminho. Dependendo da distância, podemos utilizar caixas de passagem para facilitar na hora de inserir os fios. Nesse momento também estaremos usando acessórios para eletrodutos que venham a ser necessários, como buchas e arruelas para firmar nas caixas de passagem, curvas para mudar a direção e por aí vai. Feito isso, vamos inserir os cabos pelos eletrodutos. Os cabos devem ser 3, um vermelho, um azul e um verde. O caminho que eles percorrerão parte do quadro de disjuntores ou a partir de algum ponto de luz, se tiver sido a sua escolha, e vai até o ponto onde será instalada a tomada. Nesse passo pode ser utilizado o cabo guia para ajudar na fiação. Agora, pegue sua tomada, seja ela simples ou dupla, e na parte que ficam os conectores, conectaremos o cabo terra, que é o verde, no parafuso do meio, o fase, que é o vermelho, no da direita, e o neutro, que é o azul, na esquerda. Na situação da tomada dupla, os cabos serão prolongados até atingirem os dois plugs do meio, no caso do terra. E a mesma coisa na direita com a fase e na esquerda com o neutro. Esse procedimento de prolongar os fios são chamados de jumps. Depois disso, parafuse a tomada à caixa de passagem e coloque sua tampa. Feita a instalação no extremo da tomada, agora faremos a instalação no outro extremo dos fios. Quando a residência tem somente um disjuntor, faremos o seguinte: se os cabos estiverem vindo dos disjuntores, faremos uma derivação com o fase da tomada e o disjuntor, que deve estar desligado. Com o neutro, conectaremos ele a um dos parafusos do barramento de neutro. E o terra será emendado com o fio terra da caixa de disjuntores. Se a instalação vier de um ponto de iluminação, só faremos derivações dos cabos que estão passando naquele trecho. Se a residência tem 2 ou mais disjuntores, o processo é mais simples. O terra e neutro continuam com o mesmo procedimento, porém o fase terá uma mudança. Vamos identificar qual disjuntor é responsável pelas tomadas e fazer uma derivação a partir dele. Se a instalação vier do ponto de iluminação, vamos identificar os cabos que vêm do disjuntor e também fazer a derivação. E a instalação está finalmente completa. Depois desses passos, devemos testar a instalação com um multímetro, religar os disjuntores e testar algum equipamento na tomada. Depois disso, é só rebocar os possíveis buracos abertos e usufruir de sua instalação. E é preciso ressaltar que devemos ter muito cuidado e atenção ao fazer uma instalação elétrica,
Se feita com descuidado, suas consequências podem ser fatais. A nossa aula está chegando ao fim, vamos dar um gostinho do que espera por vocês na próxima aula. O tema será instalação de lâmpada com interruptor simples e interruptor com tomada. E como vocês já sabem, as nossas aulas ocorrem toda semana. E esperamos contar com vocês na nossa próxima aula. Chegamos ao fim de mais uma aula, eu espero que vocês tenham gostado, que tenhamos conseguido passar de uma forma clara para vocês o assunto. E sintam-se à vontade de nos mandar um e-mail no caso de surgimento de alguma dúvida. Nós esperamos vocês na próxima aula e até lá!